Queridos, estamos aqui mais uma vez para dar início ao culto ao nosso Deus, com gratidão ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Este é o nosso penúltimo culto sobre a família que nós estamos realizando este mês. Estaremos assim encerrando, falando sobre o lar no domingo. E hoje vamos continuar falando sobre a família, mês de maio, mês do lar. Espero que as bênçãos de Deus continuem sendo assim derramadas sobre o seu lar, sobre toda a sua família, e que você esteja assim pronto, submisso sempre à vontade de Deus e colocando sempre a sua família diante do Senhor. Vamos dar início ao culto ao nosso Deus, agradecido ao Senhor por tudo quanto Ele nos tem feito, cantando sobre o lar, hino de número 88 do Cântico de Esperança, hino do Cântico de Esperança, hino de número 88, tudo é belo em derredor, com Jesus no lar.
Vamos orar, pedir à irmã Andréia que esteja assim orando, colocando assim as nossas famílias diante de Deus neste momento. Oremos ao Senhor. Amado e poderoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque só Tu és digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Amém. Só o Senhor é Deus, Tu és o nosso Deus, nós te amamos, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de estar em Tua casa, de fazermos essa mensagem, essa live, para enviar a Tua mensagem ao Teu povo. Amém, Obrigada, Senhor. Pai, porque mesmo em meio a esse período difícil que nós estamos passando, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos dado força, paciência, dia após dia, o Senhor está conosco, o Senhor está no controle, nós cremos disso, nós louvamos por isso, Pai. Amém, Senhor. E queremos nesse momento pedir a Tua bênção sobre esse momento, a Tua bênção sobre o Teu servo, pastor, que vai trazer a mensagem aos nossos corações, que o Senhor use o Teu servo poderosamente para falar ao Teu povo. Deus amado, nesse momento rogamos a Ti a Tua bênção, a Tua direção, a Tua proteção, em favor de todos os lares da nossa igreja, Pai, em favor de cada esposo, de cada esposa, filho, filha, neto, avô, todos os lares, ó Deus. Derrama as Tuas ricas bênçãos, proteja esses lares, que eles estejam buscando ao Senhor nesse período difícil que nós estamos passando, que eles estejam se reunindo, ó Deus, adorando a Ti, fazendo culto doméstico, invocando ao Senhor, Pai. Derrama as Tuas bênçãos, abençoe cada lar, supra as necessidades de cada lar, necessidades espirituais, materiais, seja quais forem, ó Deus, abençoe ricamente todas as famílias, todos os lares da nossa igreja, Pai. Nos abençoe nesse dia, nessa noite, e é o que eu oro, agradecida, no nome amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Queremos, assim, desde já, agradecer a todos vocês que têm, assim, nos acompanhado, têm podido assistir essas mensagens. A nossa oração é que estas mensagens cheguem ao coração de cada um de vocês e que fale, que seja tempo de edificação, tempo de transformação, não só para a nossa igreja, mas para todas as pessoas que neste momento estão assim assistindo. Então, nosso desejo que a palavra de Deus alcance todos os corações. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês e que Deus possa assim estar derramando as ricas bênçãos dele sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua vida. Vamos neste momento ler a palavra de Deus, somente o Salmo 127, somente o versículo 1. 127, versículo 1. Para que você também, acompanhando aí em sua casa, Salmo 127, versículo 1. Princípios fundamentais do casamento. Princípios fundamentais do casamento. Salmo 127, versículo 1, diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mais uma vez vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Pai Santo, Deus Eterno, nós suplicamos da Tua graça neste momento. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco por intermédio da Tua palavra. Quero pedir, ó Deus, por todas as famílias, ó Deus, que os lares neste momento estejam unidos também, ó Deus, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua mensagem. E que a Tua palavra alcance todos os corações nesta noite. Pai, nós clamamos ao Senhor, nós suplicamos, clamamos da Tua graça sobre nós. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Princípios fundamentais do casamento. Nesses princípios fundamentais do casamento, nós podemos afirmar que a firmeza de um lar, a firmeza do seu casamento, não é você, homem, não é você, mulher. O princípio fundamental do meu casamento não sou eu,
não é a minha esposa. O princípio fundamental do meu casamento é quem criou o casamento, é quem instituiu o casamento. O princípio fundamental de um casamento é quem trouxe o casamento para essa terra. E quem trouxe foi Deus. O princípio fundamental de um casamento foi o próprio Deus quem o criou. Então, quem edifica um lar, quem edifica a casa, quem edifica o fundamento de uma família, é o próprio Deus que o criou. Nestes princípios fundamentais é que nós entendemos claramente, à luz da palavra de Deus, que Ele é o fundador, que Ele é o sustentador, que Ele é o mantenedor. Ele é aquele que guia a família, aquele que dirige as famílias. Quando nós lemos no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós queremos guardar aqui, segurar só essa primeira parte do verso, quando diz assim: se o Senhor não edificar a casa. Quem edifica a casa é Deus. A edificação de uma família é o Senhor. Então Deus é o principal fundamento de uma casa, de uma família. Se o Senhor não edificar, é em vão eu querer edificar a minha casa, não vou conseguir. Eu e minha esposa, nós nos aproximarmos um do outro cada vez mais, falar assim: eu vou edificar a minha casa. Não, nós não vamos conseguir. A nossa casa, a minha família, eu e minha esposa, nós temos que estar edificados em Deus. Porque Ele é que edifica, e Ele diz que é em vão. Se o Senhor não fizer isso no seio da família, na casa, é em vão qualquer outro querer fazer. Então, o lar edificado é o lar que está em Deus. É o lar que está dependendo de Deus, pois, como disse, Deus é o construtor da família. Deus é o mantenedor da família. Deus é aquele que é o protetor da família. E esta família edificada em Deus. O nosso lar, a minha casa, a sua casa, principalmente a casa que é edificada no Senhor, ela não está imune da chuva, ela não está imune dos rios transbordantes, ela não está imune dos ventos fortes. Não, as nossas casas não estão imunes dessas coisas, de maneira nenhuma. Ou seja, ela não está imune das chuvas que vêm, dos rios transbordantes, dos ventos fortes. Não, nós não estamos livres de nada disso. Mas o nosso lar, eu posso afirmar, principalmente você, que tem um lar fundamentado no Senhor, o seu lar não cai, o seu lar não destrói, mesmo vindo chuva, mesmo vindo vento, mesmo rios transbordantes batendo nela, o seu lar não cai. Não vai ter queda na sua casa, sabe por quê? Porque ele está edificado no Senhor. Porque quem edifica o seu lar é Deus. A edificação está no Senhor, que é sustentador do seu lar, que é sustentador da sua casa, que é o mantenedor da tua casa. E esse Deus maravilhoso que instituiu a família, Ele instituiu a própria família, para que essa família, ao ouvir a sua voz, ao ouvir a sua palavra, mantesse os seus firmes fundamentos pessoal, familiar, nele mesmo. E nós encontramos isso, queria que você fosse comigo lá para Mateus, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
Versículo 25, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Que grande diferença, meu querido, o nosso lar, se ele está firme, se ele está seguro, se ele está em pé, se há harmonia dentro da nossa casa, isso não é mérito meu, não é mérito da minha esposa, isso não é mérito seu, não é mérito da sua esposa, do seu esposo, não. Isso é porque está edificado na rocha, está edificado em Deus, que é o construtor do casamento. Ele mesmo disse: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras será comparado ao homem prudente. Vai aqui para você, que é o sacerdote do lar, seja prudente. Mantenha sempre o seu lar edificado no Senhor. Pastor, como vou fazer para manter sempre o meu lar edificado no Senhor? O Senhor está dizendo: ouvindo as minhas palavras. Pois todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E como disse a palavra de Deus, veio os rios, veio os ventos e bateram naquela casa, mas não destruíram, porque estava firmado sobre a rocha. Versículo 25, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. A mesma coisa aconteceu com essa casa. Olha o versículo 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Por que ela desabou? Porque estava construído sobre a areia. Está dizendo de duas casas, e essas duas casas bateram os mesmos ventos, bateram os mesmos rios, e com ímpeto contra as duas casas. Qual foi a grande diferença? A edificação. A solidificação daquela casa, a sustentação daquela casa, a base daquela casa. Ambas receberam os mesmos impactos, mas se manteve de pé aquela que edificou a sua casa sobre a rocha. Como crentes, nós não somos imunes que coisa aconteça dentro do nosso lar. Como crentes, nós não somos imunes que os ventos venham sobre nós, venham sobre a nossa casa, que os rios transbordantes venham sobre a nossa casa. Nós não estamos imunes dessas coisas, mas nós nos manteremos de pé, porque a casa do crente está edificada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Que a sua casa permaneça edificada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Pastor, como e de que maneira maravilhosa? Ele disse: aqueles, pois, que ouvem as minhas palavras e as praticam. A melhor forma de ouvirmos, de colocarmos, mantermos o nosso lar na edificação que é Deus, é ouvindo a palavra do Senhor e praticando. Praticar como marido, praticar a palavra do Senhor como esposa, como filhos. E quando há essa prática, então há a persistência nessa edificação que é o Senhor. Queria encerrar passando 5 princípios fundamentais do casamento diante disso aqui. Eu só queria dizer que, claro, o primeiro dele nós já dissemos, o princípio fundamental de um casamento é Deus. É a base de um casamento, de uma família, é o Senhor, é Deus. Mas dentro desses princípios que Deus coloca, vai da nossa parte alguns outros que nós devemos desenvolver. O primeiro deles é o princípio da fidelidade. Não há lar que resista, não há casa, não há família que se mantém firme sem a fidelidade. Fidelidade primeiro a Deus, que é o sustentador, que é o edificador da casa. E também fidelidade de um para com o outro. Se não houver essa fidelidade, o lar vai desmoronar. Pois a quebra de confiança faz com que as pessoas não tenham aquela entrega total. E isso faz com que
fundamentais, bases da casa começam a se mexer, se movimentar e enfraquecerem. Então mantenham-se firmes. Este princípio dentro do seu casamento, a fidelidade. A fidelidade primeiramente ao Senhor. E segundo, fidelidade ao cônjuge. Em terceiro, fidelidade aos seus filhos. Fidelidade. Segundo lugar, comunicação. Sim, isso é um princípio fundamental num casamento, a comunicação. Já diz um ditado assim, quando um não quer, dois não brigam. Mas é interessante, quando um não quer, dois não saem juntos. Quando um não quer, dois não se conversam. Quando um não quer, dois não vão passear. Quando um não quer, dois não estão aí, não senta para assistir alguma coisa, falar sobre alguma coisa. Quando um não quer, isso não acontece. Então, comunicação, isso é importante dentro do lar. Isso é importante dentro da família. Isso faz parte dos fundamentos. Conversa, falar, se abrir. Se você tem coragem de dizer coisa para o seu melhor amigo e não tem coragem para dizer para sua esposa, cuidado, porque você está sendo infiel a ela. Você que é mulher, se você tem coragem de dizer coisas para suas amigas ou para outra pessoa e não tem coragem de dizer para o seu esposo, cuidado, você está sendo infiel para com ele, pois a pessoa mais próxima de você é o seu cônjuge. Sabe por quê? Porque ele não é parte de você, ele é você. Ambos se tornarão o quê? Uma só carne, um só. Então essa parte da comunicação tem tudo a ver em conversar, em falar, em sentar para resolver. Faz uma grande diferença. Comunicação. Terceira coisa, amor. Princípio fundamental de um casamento, amor. Sem amor, tudo se acaba. Eu costumo dizer que um casamento, quando primeiramente falta amor, segundo falta respeito, já acabou o casamento. Já acabou o casamento. Porque essas duas coisas são, assim, bem importantes para um lar, para uma família. Amor não pode faltar. E quando eu digo amor, eu não digo amor escondido. Eu digo um amor expressivo. Eu amo a minha esposa, mas nunca fiz nada e nunca falei para ela. Será que adianta muito alguma coisa? Isso é um amor escondido. Claro, ela sabe que eu amo, pois eu cuido. Não, não é bem assim. Eu estou falando de um amor expressivo. De, além de dizer, você demonstrar fazendo algo. E vice-versa. Então mostre o seu amor. Bota isso em forma de expressão, também em forma de atitude, que você ama. Que existe esse amor. Porque o amor também faz parte de princípio fundamental de um casamento, de um lar, de uma família. Todos os pais gostam de dizer assim, eu amo os meus filhos. Acontece que tem filhos que não percebem o amor do pai. Qual foi a última vez que você disse ao seu filho, eu te amo? Qual foi a última vez que você disse isso? Você tem dito isso para os seus filhos? Você que é pai, mãe, tem dito isso para os seus filhos? Meu filho, eu te amo. Tem dito isso? Então, forma expressiva de amar, de poder dizer através de atitude ou expressar, eu te amo. Quarta coisa, perdão. Perdão faz parte dos fundamentos de um casamento. Porque, primeiro, foi Jesus que ensinou, perdoai-vos uns aos outros, assim como eu vos perdoei. Foi Jesus que ensinou esse princípio, de perdoar. E diz que, teve uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que a dificuldade maior de reatar casamento entra justamente aí, a falta de perdão. Das famílias voltarem a se conversar, marido e mulher voltarem a viver juntos.
Diz que boa parte dos divórcios é porque as pessoas não querem perdoar. E um lar, para ser edificado no Senhor, ele precisa aprender o que é perdão. Pedir perdão, perdoar, isso faz com que esses fundamentos façam com que a família seja uma família feliz. Porque há nele o perdão, há nele a forma de chegar e minha esposa me perdoe, meu marido me perdoe, eu fiz isso, não deveria ter feito, mas fiz. Qual foi a última vez que você pediu perdão para sua esposa? Qual foi a última vez que você pediu perdão para seu marido? Perdoar é importante. Último lugar, intimidade com Deus. Casal que não tem intimidade com Deus, ele está quebrando o principal fundamento da edificação do lar. Se não tem intimidade com Deus, está quebrando esse fundamento importante. Porque a sua intimidade com Deus, a sua intimidade da sua esposa, é que vai fazer com que o seu lar receba as bênçãos de Deus. Caminhe na graça de Deus, ouça a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus e mostre o quanto o seu lar é feliz. O princípio da intimidade com Deus. Qual foi a última vez que você orou com a sua esposa? Qual foi a última vez que você convidou o seu marido para orar contigo? Você tem visto a sua esposa orando? Mulher, você tem visto o seu esposo orando? Como está a sua intimidade com Deus? Como está a intimidade do seu lar, da sua família com Deus? Encerrando, lembremos, princípios fundamentais do casamento. O mais importante dele é Deus. É buscar ao Senhor. Mas também nós sabemos que o que depende de nós é mantermos fiéis, termos uma boa comunicação, amar e expressar este amor, perdoar e também ser perdoado, mas acima de tudo, termos comunhão com Deus. Ter intimidade com Deus, nos unirmos uns aos outros e estarmos assim orando, buscando o Senhor. Seus filhos têm visto isso? Queridos, princípios fundamentais do casamento, de um lar, passam pela ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus. Quero só terminar com o Salmo 127, que foi o salmo que começamos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Você tem trabalhado em vão? Acredito que não. Sabe por quê? Porque eu acredito piamente que o seu lar está edificado no Senhor. Se o Senhor não edificar, mas quem edificou o meu lar, quem edifica o seu lar, quem construiu a sua família, foi o Senhor. Que Ele, na sua grande graça, bondade e misericórdia, continue nos ajudando a pegar esses fundamentos e colocar em prática no seio da nossa família e que Ele nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, glorioso Senhor, quero suplicar a Deus mais uma vez, por todas as famílias. Pai, que nós pegamos, ó Deus, esses fundamentos importantes e coloquemos em prática em nossas vidas, ó Deus, para termos um lar feliz, na direção do Senhor, na dependência do Senhor, sabendo, ó Deus, que quem edificou foi o Senhor. Nós te louvamos, pedimos ao Senhor por todas as famílias, em nome de Cristo Jesus.